Gente, e para continuar o nosso evento, quero anunciar agora um cara muito bacana. Ele não é tatuador, mas ele ama tatuagem. E ele cada vez mais vem se especializando em desenvolver o potencial de pessoas. Convido ao palco agora o especialista em desenvolvimento humano, Daniel Paixão. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, Cíntia, obrigado, Magu. Obrigado ao Grupo Amazon pelo convite de estar aqui hoje com vocês e principalmente para falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é o propósito, né? Qual que é o nosso propósito? Então, qual que é o seu propósito como empreendedor? E a gente teve uma aula de empreendedorismo, né, com o Adão Rosa. Acabamos de ter uma grande aula de empreendedorismo. Porque empreender é simplesmente a gente pegar uma oportunidade e transformar num negócio. E foi o que ele fez desde o começo da sua trajetória com a Rena. Então, uma história muito bonita. E o propósito é o que vai além do boleto. O propósito é o valor que a gente consegue gerar para as pessoas, é algo que vai além. Então, para começar essa parte do empreendedorismo, normalmente quando um empreendedor começa por essa oportunidade, é o quê? O que eu vou fazer para gerar uma renda? O que eu vou fazer? Então, no caso do Adão Rosa, ele partiu para a Rena, né? E depois que o empreendedor sabe o que ele vai fazer, ele vai para o como. Como eu vou fazer? E aí ele foi para o como, foi buscar alternativas nas bancas de jornais, onde ele podia ficar, onde era mais cômodo. Depois ele partiu para a tatuagem, você viu que ele teve que procurar produtos de qualidade, que são autorizados pela Anvisa. Então tem toda uma preocupação, né? E ele começa, quando entra no mundo do empreendedorismo, a ter um universo de coisas por trás, que é a parte de contábil, financeira, ele tem que contratar, demitir, parte de marketing. Então ele tem uma série de questões por trás que ele tem que se preocupar, e isso toma tempo, e a gente tem que tomar decisões, né? E tomar decisões gastam energia. Então, eu queria trazer 3 cenários para vocês que normalmente acontecem com os empreendedores, né? O primeiro é a hora que ele entende toda essa atmosfera, tudo que ele tem para fazer, ele acaba não dando conta do recado, né? Muito empreendedor acaba desistindo no meio do caminho. Há um dado aí, uma pesquisa do IBGE, que 6 a cada 10 empresas fecham antes dos seus 5 anos de vida. Então, esse é um primeiro cenário que a gente tem aqui com relação ao empreendedor. O segundo cenário é o empreendedor, ele consegue absorver toda essa atmosfera, só que isso ele acaba centralizando todas essas informações dele. Então ele acaba limitando a capacidade dele de empreender. E aí o que ele acaba fazendo? Ele diminui o seu sonho para caber dentro da sua realidade de empreendedor. Então ele pensa, eu já construí muita coisa, eu comecei lá atrás, já construí muita coisa até aqui, então não quer perder isso, mas ao mesmo tempo ele não tem essa capacidade de empreender, né? Tem um cara que eu gosto muito que chama Bruno Gimenez, que ele faz uma pergunta: você está sendo o que você nasceu para ser ou você está sendo o que dá para ser? Né? E aí tem essa diferença, quando você se sente um pouco limitado, você está sendo o que dá para ser ou você está sendo o que você nasceu para ser? Você está se desafiando para conquistar algo maior, né? E tem um terceiro cenário aí, que é muito interessante, que é o empreendedor, ele começa a gerar riqueza. Realmente ele consegue articular bem, envolver fornecedores, ir atrás de novas possibilidades, abrir franquias e tudo mais. Só que, com o passar do tempo, ele acaba, como se diz, ele acaba sentindo um vazio mesmo existencial, uma certa tristeza, uma depressão, e ele não consegue explicar de onde vem esse sentimento. Muitas vezes ele coloca novas expectativas sobre conquistar novas coisas, mas ele acaba sentindo esse vazio existencial. Isso acontece bastante. E por que acontece isso? Quando você coloca o propósito no ter e não no ser, você fica vinculado, você fica condicionando a sua felicidade, a sua capacidade de empreender ao sentido de ter que ter algo em troca. E quando você coloca no ser, você se alimenta de ser melhor. Então vamos, um exemplo aqui. No caso da pandemia, né, tem muita gente preso aí na pandemia, desesperado porque ficou sem ter uma renda, né? Enquanto outras pessoas focaram no ser, começaram a se desenvolver, fazer outras coisas para as pessoas, para gerar um certo valor, para gerar valor para as pessoas, e acabou conseguindo se desenrolar muito bem, né? Vocês viram no vídeo do Jack, o Jack, quem conhece o Jack sabe que o Jack é um cara super para cima, super alto astral, e é estranho ver o Jack assim, né? Mas acontece que a pandemia, ela realmente trouxe para a gente esse sentimento, né? A gente tomou esse baque. E aí o segredo é como eu absorvo esse baque e como que eu vou entender o propósito do meu negócio. Porque se eu estou paralisado sem ter como gerar riqueza, sem ter como gerar faturamento, qual é a forma que eu posso agregar valor para o meu cliente, para o meu seguidor? Como que eu posso continuar a minha jornada mesmo me se vendo incapaz de progredir financeiramente? Então, a gente consegue fazer isso através
de geração de valor. Esse evento aqui está acontecendo ao vivo para vocês, cheio de pessoas extraordinárias, com o intuito de gerar valor, de mostrar como as pessoas estão se desenrolando no meio dessa crise toda, né? As novidades que a Amazon também está fazendo para trazer para os tatuadores novas possibilidades e tudo mais. Então, você vê também na pandemia como os artistas receberam isso, como eles se desenrolaram. Então tem casos muito interessantes aqui, por exemplo, a Lei Rosa, ela começou a fazer uma série de mandalas exclusivas, né, para seus seguidores, para seus clientes. O Emir Nunes também no TikTok, com seu jeito descontraído, ele fez várias sketches cômicas e postou lá no TikTok. O próprio Adão Rosa também fez uma série de lives para empreendedor, voltada para empreendedor, chamada 2121, muito bacana também. E assim o pessoal sentiu menos, você percebe que eles ou assimilaram o golpe mais rápido ou sentiu menos, porque tinha um propósito já no seu negócio, tinha um valor agregado no seu negócio, né? E o empreendedor, quando ele tem um propósito no seu negócio, ele costuma ter alguns sintomas. Esses sintomas são, você começa a ter uma sensação de legado. Você levanta todo dia para trabalhar e você sabe que independente do recurso que você está gerando, independente de quanto você está monetizando para a sua empresa, você está interferindo positivamente na vida das pessoas. Então, independente do cara fazer a tatuagem, independente dele ir lá só fazer orçamento, independente de ele estar vasculhando as suas redes sociais, ele vai lá encontrar algum sentido, ele vai se identificar com o seu propósito de alguma forma. E esse propósito também ele gera engajamento, né? Gera muito engajamento. Então vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu falar que eu vou pegar a minha família e fazer uma savana na África, né, para passear com a minha família, e eu vou pedir a colaboração de vocês para que cada um doe uma quantidade em dinheiro na minha conta para patrocinar esse meu passeio. Então eu quero proporcionar isso para minha família e vou pedir a colaboração de vocês. Muito provavelmente eu vou ter uma adesão zero, né, porque não faz sentido, não tem propósito eu pedir dinheiro para vocês para financiar algo para mim. Agora essa situação muda completamente de cenário se eu chegar aqui para vocês e falar que eu vou fazer uma missão na África, onde eu vou reunir toda uma equipe multidisciplinar e a gente vai levar inteligência emocional para essas crianças, a gente vai levar alimento, vai levar uns médicos e vai fazer um trabalho. Aí eu mostro para vocês a foto, da onde de como é a situação dessas pessoas e aí eu lanço o desafio para vocês de entrarem comigo nessa e fazerem uma doação. Então, é isso que muda. Quando eu tenho propósito, eu consigo atrair pessoas para o meu negócio. E quando eu atraio pessoas, eu tenho um ritmo de aceleração totalmente diferente, né? E as pessoas se espelham no nosso propósito. A própria história de vida do Adão, né, muito bacana, uma história muito linda. Vocês começam a perceber que as pessoas se aproximam dele, sabe que o cara lutou, sabe que é possível sair do zero e lutando conquistar as coisas. Então, isso é muito bacana. E eu queria que vocês assistissem a um vídeo de um cara assim que tem a minha admiração e de muitos brasileiros, de milhares de brasileiros, não vou generalizar, mas eu gostaria de passar um vídeo do cara que vai mostrar o propósito na prática. Solta o vídeo aí. Je suis Rico Mas, ex-pilote de Formule 1. Si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à Ayrton Senna qui m'a sauvé la vie. En 1992, au Grand Prix de Belgique, je suis impliqué dans un accident pendant les essais libres. J'étais inconscient. Ayrton Senna s'est arrêté. Il a abandonné sa voiture, se précipitant vers la mienne pour éteindre le moteur et éviter un risque d'explosion. À ce moment-là, Ayrton Senna m'a sauvé la vie. Ayrton, encore une fois, merci. Tu seras toujours parmi nous. Muito bacana, né? Agora eu vou pedir para vocês jogar na tela o próximo slide, se você puder jogar na tela aqui o próximo slide. Isso. Então, ele era considerado um excelente piloto, mas um ser humano incrível. Então, qual era o propósito do Ayrton Senna? Inspirar pessoas através dos seus próprios atos, disciplina e automotivação. Tá bom, pode tirar. Então, você percebe que quando ele era pequeno, ele era garoto ainda, ele perdeu uma corrida de kart na chuva, ele ficou obcecado por não errar na chuva. Isso virou uma obsessão na vida dele, ele não estava preocupado em ganhar todas as corridas dali para frente, ele estava preocupado em ser melhor a cada dia, porque o propósito dele era esse. E ele ficou tão focado no propósito que ele começou a ter resultados extraordinários, principalmente na chuva, né? Então, é propósito à flor da pele, e o resultado vem como consequência. Agora tem uma outra coisa interessante que é o propósito quando ele é consciente e o propósito quando ele é inconsciente.
E qual que é a diferença? A gente vê histórias de sucesso de pessoas que, né, tiveram histórias incríveis, mas ela acaba inspirando as outras pessoas por osmose, né? Ela não tem a intenção de promover essa inspiração nas pessoas. As pessoas olham, conhecem a história de vida delas e se inspiram. Esse é o inconsciente. Quando o propósito é consciente, você faz questão, né, de que todo mundo, toda a sua equipe, todos os seus parceiros, todos os seus patrocinadores comungam daquele propósito. Então, você fala, o meu propósito aqui por exemplo, trabalhar a autoestima da pessoa. Eu quero que todas as pessoas que entrarem no meu estudo de tatuagem saiam com a autoestima lá em cima. Então, é mais importante do que os procedimentos, do que falar, a recepcionista vai dar bom dia, vai sorrir, o cara do orçamento vai fazer orçamento, vai encaminhar para o tatuador. Quando esse propósito é o que vale dentro da sua empresa, cada um vai fazer do seu jeito, mas vai seguir o seu propósito. Vai procurar trabalhar a autoestima da pessoa, tanto com a recepcionista, quanto com o cara que faz orçamento, tanto com o cara que vai manobrar o carro, e aí você inspira propósito, né? Quando você tem lá na parede do seu empreendimento, claro, qual que é o propósito que você quer passar para a pessoa, e você recebe esse feedback da pessoa, isso significa que o seu propósito ele tá valendo, ele é intencional, né? E você está conseguindo despertar aquilo na pessoa de forma proposital. Então fica muito mais bacana e gera um engajamento, um senso de coletividade muito grande. E perguntas aqui, eu vou colocar algumas perguntas. Que pergunta que você pode fazer para tentar encontrar o seu propósito? Então uma delas seria, o que eu quero ser? Né? Não o que eu quero ter. O que eu quero, tudo bem, a gente precisa, e é muito importante ter os nossos objetivos, mas a gente não pode confundir o objetivo com o propósito. O objetivo é o que eu quero ter materialmente, e é lindo e é maravilhoso ter coisas bacanas, todo mundo quer, né? Não é demagogia falar, não, vamos viver só do propósito, só do amor, não, é super importante os bens materiais, mas o que eu quero ser? Se dinheiro não fosse o problema na minha vida, se eu tivesse todo o dinheiro no mundo, o que eu faria de graça para as pessoas? Né? Como eu atingiria positivamente as pessoas se eu não precisasse de dinheiro? Então é uma pergunta interessante que você pode fazer. E uma pergunta também muito bacana é, qual a dor das pessoas você pode ajudar a curar? Né? E quando eu falo de dor, é aquela dor emocional. Então a gente vê o trabalho de arte fantástico aí de alguns tatuadores que fazem, né, tatuagens nas mulheres, que fazem cirurgia de mama por conta do câncer de mama, enfim, cicatrizes. Então, como que você pode trabalhar isso? Qual dor emocional da pessoa você pode curar? Certo? Então tem uma frase aí de um grande guru, que é o Jim Rohn, que ele fala, quanto maior o porquê, mais fácil o como. Que é justamente, essa fala dele é justamente baseado nesse engajamento. Né? Quando eu entendo, quando eu tenho um porquê muito forte, eu aproximo mais pessoas interessantes do que pessoas interesseiras, e elas juntam desse propósito e elas ajudam a isso tomar um volume muito mais forte. Né? E um conselho aqui, eu tenho 50 segundos, um conselho que eu queria dar para vocês é o seguinte, tem uma coisa na programação neurolinguística que chama modelagem. Então o que é a modelagem? O sucesso ele deixa rastro, então se você quer ter sucesso, você pode tentar entender o caminho que as pessoas trilharam para chegar nessa jornada. Mas é importante você manter a sua identidade e a sua autenticidade. Né? Porque se você, com muito custo, conseguir ter sucesso, sendo uma pessoa que você não é, isso a longo prazo vai te tornar um fardo muito pesado. Porque quando você sentir a necessidade de assumir a sua própria identidade, você vai ser um personagem. E aí para você se desvincular desse personagem, vai ter um custo muito grande. Certo? Então, gostaria de agradecer aqui pelas palavras, agradecer ao Grupo Amazon pela oportunidade, ao Fábio, ao Magu, à Cíntia. É com vocês.